Olá, eu sou o professor Cadu do Departamento de Física da UF. Essa videoaula é parte do material de estudo da disciplina Ótica Clássica. Os demais conteúdos, as atividades e as avaliações estão disponíveis no nosso AVA. Na videoaula de hoje eu vou abordar a interferência da luz, uma característica que só pode ser explicada se a gente considerar que a luz tem uma natureza ondulatória, como uma onda eletromagnética. A miríade de cores que a gente vê na bolha de sabão, por exemplo, é um resultado explicado pela interferência. A interferência, ela aparece em diversos setores da tecnologia, da ciência, enfim. Vai desde a mineralogia, no estudo dos cristais por meio da luz, até aos sofisticados experimentos de ótica e informação quântica, que são feitos atualmente. Bom, nessa videoaula eu vou abordar aqui a questão da interferência, ou seja, uma assinatura de que o sistema físico que apresenta interferência é um sistema ondulatório. Vou falar como o resultado principal dessa interferência, no caso, os interferômetros. Vou falar especificamente do interferômetro de Young e de Michelson. Seguindo aí o que a gente vê na literatura em geral, nos livros textos, eu vou fazer uma descrição matemática desse processo de interferência. E também vai ter uma discussão aqui com relação às condições para que a gente consiga observar a interferência com a luz. Basicamente, vamos observar a polarização e a chamada coerência da luz. Bom, a história da física nos ensina que a primeira pessoa a observar o efeito da interferência num experimento apropriado para isso, projetado para verificar a interferência, foi o Thomas Young, em 1801. O Thomas Young, além de cientista, ele era médico e fez um doutorado. Ele fez um doutorado na área de física, basicamente estudando as propriedades matemáticas das ondas. O Young ele tinha uma formação, portanto, o Young tinha uma formação muito sólida com relação à matemática e com relação a propriedades ondulatórias dos sistemas. Então, usando essa questão de que ele sabia bastante sobre a física ondulatória, ele propôs alguns experimentos para verificar a característica ondulatória da luz. O mais famoso deles é o que a gente chama de fenda dupla de Young. É basicamente uma fonte de luz e orifícios em um anteparo. Na verdade, são dois anteparos. Um para bloquear a luz e com alguns orifícios, conforme está ilustrado no slide, e o anteparo para observação da luz que é transmitida pelos orifícios. Então, o esquema mais simples aí de realização desse experimento da fenda dupla de Young está ilustrado no slide. Eu estou representando aqui como apenas orifícios, foi a versão original que o Young fez, mas esse experimento tradicionalmente também é feito por meio de fendas, ao invés de orifícios. Então, para toda a nossa discussão aqui, os orifícios vão servir. Então, vou considerar que existe uma fonte de luz. Essa fonte de luz ilumina um anteparo com esses dois orifícios, S1 e S2, e o anteparo lá atrás é utilizado para observação da luz que é transmitida. Bom, na internet você encontra muita informação com relação ao experimento de Young, devido à sua grande importância em diversas áreas da física. Por exemplo, na Wikipédia você pode encontrar essa figura que está aí, que é o esboço de interferência que o próprio Young fez para ilustrar a observação dos seus resultados experimentais. Bom, de forma a seguir essa videoaula aqui, eu vou apresentar alguns resultados que o Young já sabia, de acordo com todo o seu estudo na física ondulatória, então ele já sabia desses resultados. Então vamos contextualizar aqui. Basicamente, duas fontes de ondas. Pode ser, por exemplo, eu posso estar trabalhando aqui considerando ondas na superfície da água, de um lago, de um tanque. Então, basicamente, se for ondas na superfície da água, a gente tem, por exemplo, objetos, pedacinhos de madeira batendo na superfície da água, de forma periódica. E essas ondas vão se propagando e a representação estática está aí no slide ao lado. Ou seja, as ondas vão se propagando. Observem. Em alguns lugares, essas ondas elas vão ter basicamente uma superposição de cristas. Em outros lugares, de vales, a onda vai se propagando, tem cristas e vales, então elas vão se propagando. Então, no caso estático representado aí, eu botei esses pontinhos vermelhos para ilustrar os locais onde ocorre essa superposição entre as cristas. E aí o que o Young percebeu foi o seguinte:
se você coloca uma barreira com uma dada fenda, ou um dado orifício, e exatamente esse orifício coincide com o lugar onde os máximos, né, coincidem, você observa uma transmissão da luz através da barreira, da luz, da onda como um todo. Então, a todo momento eu vou ficar falando de luz, de onda, enfim. Por enquanto, ondas mecânicas é o formalismo geral que eu estou descrevendo aqui. Então, a luz vai se propagar. Por outro lado, se você desloca essa fenda para uma posição em que uma crista coincida com um vale, e aí você não observa nada, ou seja, nenhuma luz é transmitida. Então, teoricamente, você pode usar como conceito, né, de um detetor ao longo daquela linha de transmissão, né? Então, em alguns pontos você vai ter transmissão da onda, em outros pontos você não vai ter transmissão da onda. Enfim, isso é um resultado que o Young sabia para ondas no geral, e é isso que ele usou para demonstrar que a luz também tem propriedades ondulatórias. Então, só para ilustrar mais um pouco aqui, na internet vocês vão encontrar várias imagens, enfim. E esse experimento de ondas na superfície da água é muito comum. Então, por exemplo, essa figura que eu coloquei é uma fotografia de ondas produzidas na superfície da água de um lago. E essas ondas, se vocês observarem, elas se propagam em setores circulares, que eu ilustrei aí por essas semi-retas brancas. Os setores estão bem ilustrados aí. E basicamente esses setores com as retas brancas, eles são coincidentes com o que eu achurei aí, quando eu marquei de vermelho na própria figura do Young. Então essa é a relação direta. E as ondas, elas se propagam apenas dentro desses setores. De forma a ficar um pouco mais claro ainda, você pode usar uma animação para ver isso, né? Então observem, existem trilhas onde as ondas vão se propagando. São aqueles setores que eu ilustrei. E observe, a onda se propagando, nessa representação dessa animação aí, eu tenho regiões vermelho e regiões roxa. Então, por exemplo, a região vermelha pode ser uma crista, roxa um vale. Então, observem, nos pontos D e E, que estão exatamente relacionados com a figura do Young, não existe onda passando, ou seja, se eu estiver considerando que isso são as águas na superfície de um lago, na superfície, nos pontos D e E, a água não se mexe, de forma que não tem onda passando ali. Então são essas regiões aí e as ondas vão se propagando justamente conforme está aí nessa animação. Normalmente trabalhar com animação requer que a gente tenha algum dispositivo gráfico e o que a gente vai ver em geral é que eu também posso representar igualmente essas informações num gráfico bidimensional, que é o que está aí, por exemplo, um gráfico I vezes Y. Y é a direção transversa aí da própria figura, então uma figura tem relação com a outra. Observem, exatamente no meio do caminho entre os pontos E e D, a gente vê a intensidade máxima, né? A intensidade, a gente já viu em aulas passadas, que ela é proporcional à amplitude da onda. Então, nos pontos D e E, por exemplo, não tem onda passando, então a amplitude é zero, de forma que a onda tem a intensidade zero ali. Ou seja, se você volta à ideia de transladar o orifício, né, da fenda, e se você posicionar exatamente sobre os pontos D ou E, você vai ver que nenhuma onda vai ser transmitida. Por outro lado, se você bota exatamente no meio do caminho, você vai ver a onda sendo transmitida de forma mais intensa possível, que é o que esse gráfico I versus Y está ilustrando aí pra gente. Então vamos voltar aqui ao experimento do Young, né? Então, basicamente, essa foi a experiência do Young, um anteparo com dois orifícios, S1 e S2. E esse experimento do Young, ele representou uma quebra de paradigma muito grande na ciência, lá em 1801. Por quê? De acordo com a física, com a ótica geométrica, qual era o resultado esperado se você fizesse um experimento tipo de Young? Né? O resultado está aí ilustrado no slide. Basicamente, você veria uma mancha clara. Eu vou chamar borrão ou mancha, tanto faz. Uma mancha clara, onde no centro, que eu marquei de ponto O, ele é mais intenso, e na medida que você vai afastando esse ponto O, a intensidade vai diminuindo. Então, isso era o resultado previsto pela ótica geométrica, que tratava a luz como sendo um corpúsculo. E a ideia era basicamente essa aqui, de novo aqui no gráfico I versus Y. Como os orifícios são muito pequenos, né, então exatamente atrás de cada um dos orifícios eu teria um máximo
Então, imagina a seguinte situação, se você bloqueia o orifício S2, você teria uma mancha, um borrão branco, uma mancha luminosa, referente ao S1. Ou vice-versa, ou você bloqueia o S1 e você teria um borrão. Só que você deixa os dois abertos, é como se os dois estivessem chegando. E como esses orifícios são muito pequenos e estão muito próximos um do outro, o que você não conseguiria resolver um e outro aí, e seria tudo um único borrão, como está ilustrado na figura. Então, era isso que dizia a ótica geométrica, que tratava a luz como um corpúsculo. Era esse o resultado. A questão, né, é que o Young fez a experiência e demonstrou justamente que não é isso que acontece. Ele observou um padrão de franjas, ou no caso de regiões claras e escuras, periódicas. Assinatura característica de um processo ondulatório, da mesma forma que as ondas na superfície da água, de um lago, de um tanque. Então esse foi o resultado impactante. Esse experimento do Young, uma coisa similar tinha sido feito já em 1600 e metade dos anos 1600 por Grimaldi. Só que o Grimaldi não conseguiu observar a interferência. Sobretudo porque, como a gente vai ver aqui nessa videoaula, não é uma experiência fácil de ser realizada com as fontes de luz que se dispunha na época, 1800. Era basicamente luz de vela, luz do sol, e 1600 também mais ou menos a mesma coisa. Só que o Young ele conseguiu, né, usando todo o arcabouço que ele sabia já da física ondulatória, ele conseguiu ultrapassar essa dificuldade, e a gente vai ver ao longo dessa videoaula como foi. Tá? Mas a ideia, o resultado já dessa aula é, ao fazer essa experiência, o Young provou pela primeira vez na história, de forma contundente, que a luz sofre interferência. Ou seja, a luz também é uma onda. E aí tem toda aquela discussão que nós já fizemos, né? Isso provocou toda uma reviravolta na ciência, se descobrir qual era o modelo, né? Porque o modelo da ótica geométrica era muito bem estabelecido. E o resultado do Young era uma coisa nova, então muita coisa mudou a partir disso aí. Só que nessa videoaula a gente vai seguir na ideia de descrever esse efeito e de ver quais foram as dificuldades e tudo mais. Nesse ponto eu aproveito aqui para definir melhor essa questão da interferência, ou seja, o que é interferência, né? Então vamos lá. A interferência consiste na interação entre duas ou mais ondas luminosas com a geração de um padrão em que a irradiância total difere das somas das irradiâncias parciais. Exatamente como é o caso, né? Então imagina a seguinte situação. No anteparo tem duas fendas, se essas fendas forem muito pequenas e próximas uma da outra, cada fenda seria responsável por um padrão e, segundo a ótica geométrica, isso seria um único borrão lá atrás. Enquanto que, se o experimento é feito, né, com os cuidados tomados, e você consegue de fato verificar a interferência, você vai ver exatamente o resultado do Young. Esse é o resultado experimental, é esse que a natureza ofereceu de resultado experimental quando o experimento foi feito. Seguindo aqui a videoaula, a gente já viu que a luz ela se comporta como uma onda, ela tem um comportamento ondulatório, conforme o Young observou, apresenta interferência, e a gente vai seguir aqui partindo para a descrição de interferômetros. São as aplicações práticas aí do efeito da interferência. E, basicamente, os interferômetros são divididos em duas categorias. Uma delas é os chamados interferômetros de divisão de frentes de onda. E a outra, que também vai ser tratada aqui, é interferômetros de divisão de amplitude. Vamos ver cada uma delas separadamente. Então, como divisão de frentes de onda, como interferômetros para divisão de frentes de onda, o experimento do Young ele é um interferômetro nesse sentido, né? Duas ondas provenientes de cada uma das fendas, eles interferem, produzindo um padrão de interferência, conforme está ilustrado na minha figura. Então tem aqui uma fonte de luz, uma lâmpada, ilumina o anteparo, e lá atrás, no anteparo final, a gente vê o padrão de interferência, conforme está aí na figura. Às vezes a figura 3D ou tridimensional ela fica mais difícil a gente visualizar algumas coisas, de forma que, para ter mais clareza, eu também vou representar essa mesma situação bidimensionalmente, como está aí. Então, basicamente, cada um desses pontinhos aí representa ali uma das fendas ou orifícios, tanto faz.
E aí, no experimento de Young, nesse interferômetro de divisão de frente de onda, o que a gente observa é que quando ele funciona, quando você verifica a interferência, é que cada uma dessas aberturas funciona como uma fonte de luz secundária. Exatamente como a gente viu lá no princípio de Huygens. Se lembra? No princípio de Huygens, cada ponto de uma frente de onda ele é um emissor secundário. E aí, o que se faz? Basicamente, na ideia de Young, você bota um anteparo com 2 orifícios. E cada um desses orifícios ele vai deixar um pouco da frente de onda passar. Uma região muito pequena. É como se fosse uma fonte secundária. E aí, a partir daí, é como se fosse uma fonte mesmo, como está aí, a onda sai divergindo. Bom, vamos considerar o seguinte. Agora eu vou dar nome aqui, alguns nomes. A fenda, vou chamar de fenda 1 e 2, são 2 fendas. O ponto médio entre essas fendas, o ponto O. E vamos considerar um ponto de observação, um ponto P. Né? E esse ponto P está a uma distância R do meio das fendas, conforme está aí na figura. Feito isso, vamos considerar também que lá no ponto P, o campo elétrico é a soma de E1 e E2. E1 é o campo elétrico proveniente da fonte 1. Agora a abertura 1 vai ser uma fonte. O campo 2, mesma coisa, só que devido à abertura 2. Lembrando também que o espectro visível fica entre 4,3 e 7,5 vezes 10 a 14 Hz, olhando em frequência, né? E que a irradiância, a intensidade, né, medida lá no detetor, ela é basicamente essa expressão que está aí, εV vezes o valor médio do campo elétrico ao quadrado. Bom, eu quero considerar a irradiância lá no ponto P. Para isso, a gente precisa calcular esse valor médio. Então, eu vou desconsiderar essas constantes, que tem a ver mais ou menos com o meio de propagação da onda até o ponto P. Então, vamos considerar o vácuo, por exemplo. Enfim, vou desconsiderar essas constantes. Que eu quero saber só de forma fenomenológica como que varia a intensidade. Então, a intensidade no ponto P, valor médio de E, que é E vezes E estrela. Então, tem que fazer a média disso daí. Só que a gente já viu que o campo é 1, mas o campo é 2. É ele vezes ele estrela, como está aí. Então, se eu fizer essa conta, basicamente vão ser 4 termos, e vai ter o valor médio de E1, valor médio de E2 e vezes um termo cruzado, que tem a ver com os campos E1 e E2. O valor médio do termo cruzado. Eu vou chamar esse termo de interferência. Então, observem, a parte E1 é a intensidade devido à abertura E1. O termo I2 é a intensidade devido à abertura I2. Então, se a gente considerar apenas a ótica geométrica, a intensidade no ponto P vai ser basicamente a soma dos dois. Só que, considerando a ótica ondulatória, existe um termo de interferência que eu não sei se ele pode não ser zero. E, sobretudo, no caso do experimento de Young, a gente vai ver que ele não é zero. Ele vai justamente dar o efeito da interferência. Porque se esse termo for zero, é o caso descrito pela ótica geométrica. Bom, enfim, vamos seguir aqui. Então, em resumo, nós temos esse ponto, né, o ponto P, e a intensidade no ponto P dado por I1 mais I2, mais esse termo de interferência que é I12. De forma a gente seguir com a análise mais quantitativa, vamos considerar agora que a onda incidente e, consequentemente, as ondas emitidas pelas aberturas 1 e 2 são ondas harmônicas descritas por E1 e E2, conforme está aí no slide. São ondas harmônicas. Eu estou interessado em calcular o termo de interferência, que é basicamente 2 vezes o valor médio de E1 escalar E2. Então fica 2, valor médio desse termo todo que está aí dentro. E01 vezes E02 vezes cosseno. Você vai observar que E01 e E02 são amplitudes, são números, são vetores constantes. E eles vão sair desse valor médio, porque o valor médio ele é uma integral. Então tudo que é constante sai da integral. Pode sair da integral. E aí você vai ter basicamente que o termo de interferência, o I12, ele é basicamente uma constante 2 vezes E01 escalar E02, multiplicado por um valor médio. Então tudo que você tem que fazer é calcular esse valor médio. Bom, são 2 cossenos, produto de 2 cossenos.
uma integral de 1 por 2 cossenos. Aí eu vou usar aqui a fórmula trigonométrica, que basicamente soma o cosseno da soma de dois ângulos. Cosseno A mais B é igual a cosseno B, cosseno A, menos seno A, seno B. Então, se você fizer essa conta, basicamente substituindo cada um dos cossenos, você vai ver que agora o seu valor médio vai ter basicamente esse produto que está aí. Esse produto ele tem vários fatores, né? Ao todo aí, se você fizer a distributiva, você vai achar aí quatro fatores. Então, mas a gente pode simplificar. A gente não precisa fazer essa conta toda assim de imediato. Ou a gente vai fazer, vai ver que muita coisa vai ser zero, vai ser fácil. Então, por exemplo, quando você lembrar que o valor médio é uma integral de 1 sobre o período, a integral de t mais t até t mais tzão, enfim. Quando você fizer isso, você vai ver que desses 4 termos que vão surgir aí dentro, o primeiro deles, devido à distributiva, vai produzir um cosseno vezes um seno de ômega t. Isso é uma função ímpar. E quando integrada num período, é zero. Então, quando você fizer distributiva, o primeiro com o último termo é zero. Analogamente, o segundo termo com o primeiro termo também é zero, porque vai aparecer um cosseno vezes um seno. E o valor médio disso é igual a zero, pelo mesmo motivo. E aí só vai sobrar os produtos de cosseno ao quadrado e seno ao quadrado. Observem, a integral ela é em t. Então, esse cosseno de K1 vezes R e cosseno de K2 vezes R mais o epsilon, eles são termos constantes para essa integral, então eles também vão sair. De forma que realmente eu só preciso pensar na integral dos termos em cosseno de ômega t e seno de ômega t, conforme está aí. Então, quando você fizer esses produtos, você vai verificar que aparecem cosseno ao quadrado, ou valor médio do cosseno ao quadrado, e valor médio do seno ao quadrado. Isso já foi calculado, ou se você quiser calcular de novo, sinta-se à vontade. Mas basicamente, já estou dando um resultado aqui, então esse valor médio vale meio. Então, quando você fizer essa conta, então, aqueles 4 termos que surgiriam aí do valor médio, ou do termo de interferência, eles vão se resumir a esses termos que estão aí, e você claramente vai ver que o termo de interferência ele é basicamente o produto de E01 escalar E02 vezes o cosseno que está aí. Então esse é o termo de interferência. Bom, então já botando aqui no mesmo slide, na mesma figura, os resultados mais importantes, nós já sabemos agora que a intensidade no ponto P, ela é basicamente I1 mais I2, mais o termo de interferência, que se a onda for uma onda harmônica, o que é muito natural para a fonte de luz, ela é basicamente o termo de interferência dado por isso daí.